Mas ainda só agradeço, Pai. Muito obrigada. Eu não sei o que eu vou fazer aqui hoje, mas Deus vai falar por mim. Amém? Amém. Depois pregar ao lado do teu pai é complicado. Seria melhor que o pastor estivesse aí no gabinete. Se eu tivesse aqui a pastora, agora o pastor aqui de pé. Amém? Amém. Marcos 1, vamos ler 1 e vamos até o versículo 20. Amém? Para entendermos. Amém? Marcos 16, 1. Vamos ler 1 até o 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram amoras para irem no giro. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do dia, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, amém? E diziam umas às outras: quem nos devolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem passeando da direita, vestindo de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar aonde o puseram. O anjo estava a dizer a estas mulheres que o lugar aonde colocaram Jesus já não estava lá. 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vos para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. O anjo está a dizer a essas mulheres: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. 8. Saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Aleluia. 9. E Jesus, tendo ressuscitado amanhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outras formas a 2 deles que iam a caminho para o campo. 13. E indo este, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda este creram. Finalmente, apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido aos seus, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele, o Senhor confirmando a palavra com sinais que seguiam. Vamos dizer amém. Pai,
Eis aqui a tua filhinha, a menora da tua casa. A menora da tua casa. A menora da tua casa. Como responsável para transmitir aquilo que o Senhor quer. Deus, Abba Pai, Paizinho, eu não sou nada sem ti. A responsabilidade da palavra, daquilo que está escrito aqui na Bíblia é tua, não minha. Porque eu sou pecadora. Mas segundo aquilo que o Senhor quer tratar conosco a partir de mim, hoje, traga a existência neste lugar, pela autoridade do teu filho, Manuel Panso, o responsável deste lugar. Seja cativo todos os espíritos maquiavélicos, caiam por terra em nome de Jesus Cristo, que fale mais alto o teu nome, Senhor, neste lugar. Fala aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos. Traga-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Queridos, eu trago o tema: Jesus não está morto, está vivo. Amém? Jesus não está morto, Jesus está vivo. Nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia em Marcos, e muitos de nós temos o conhecimento de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Amém? Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Mas antes, porém, ele tinha que nascer de uma mulher, tinha que crescer como uma criança, tinha que crescer como um pré-adolescente, depois tinha que crescer como um jovem. Ele tinha que sentir as nossas dores como homem. Ele tinha que ter o nosso curso de vida como homem na terra. Amém? O cristão sempre será privilegiado diante das circunstâncias se aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador só por uma coisa. Porque Jesus, sendo Deus, experimentou que o homem foi menos o pecado. Eu não sei se a igreja percebeu. O homem, todo homem, eu digo homem na terra, enquanto aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, ele sempre estará em vantagem só por uma coisa, porque Deus, sendo Deus, ou seja, Jesus sendo Deus, ele nasceu como uma mulher, nasceu um filho. Jesus, Maria teve que sentir as dores que uma mulher normal sente. Jesus cresceu dentro do ventre como uma criança normal cresce, a partir dos 0 até os 9 meses. Jesus, sendo Deus, ele teve que, depois dos 9 meses, mesmo estando na barriga, sofrer tribulação dentro do ventre de sua mãe, por isso nasceu no Egito. Jesus teve que crescer, teve que ser criança, teve que ser amamentado, mesmo sendo Deus. Jesus teve que comer, conforme nós comemos quando éramos pequenos, teve que receber educação dos seus pais, conforme nós recebemos. Jesus, sendo Deus, teve que estudar, teve que aprender a ler e escrever. Jesus, sendo Deus, teve que se assentar, teve que ter amigos. Jesus, sendo Deus, teve que trabalhar, por isso alguns chamavam carpinteiro.
Jesus, sendo Deus, experimentou o nosso currículo de vida menos o pecado. Mas, porém, como já havia uma promessa para ele, como já estava tudo estipulado que ele poderia fazer na terra, para que se cumprisse, para que eu e você fôssemos salvos hoje, Jesus teve que morrer. Mas antes, Jesus, antes de morrer, ele teve que escolher os discípulos. Amém? Ele teve que evangelizar. Jesus teve que chamar. E Jesus chamou os 12. E dos 12, que foi Judas, o traiu. Para que se cumprisse o propósito de Deus para com o homem. Amém? Por sua vez, os discípulos já sabiam que Jesus morreria, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Só que, quando Jesus morre, o trajeto da morte de Jesus Cristo, os discípulos não sabiam. Os discípulos só sabiam que Jesus morreria. Amém. E depois de 3 dias Jesus ressuscitaria. Os discípulos não sabiam que um deles o trairia o próprio Jesus. E que os discípulos também não sabiam é que a morte de Jesus seria tão dolorosa de tal ponto que eles mesmos fugiriam. Ou seja, os discípulos não sabiam, não estavam à espera que a morte de Jesus, o processo até a crucificação, a morte de Jesus até a ressurreição de Jesus, seria tão duro, tão dolorosa, que levaria os próprios discípulos fugirem, se esconderem numa sala. Eles não sabiam. Agora escuta. Ser de Cristo é bom. Não há coisa na terra melhor do que essa. Carregar o nome de cristão é muito bom. Não há outra coisa na terra, eu digo, não há melhor do que essa. O que torna muitas das vezes difícil é o processo da graça. O processo de você carregar a cruz de Cristo. O processo de você carregar o nome de Cristo. O processo é difícil. Se alguém vier te dizer que o processo da graça é fácil, está te mentir. Por isso é que muitos adotam por sistemas mais fáceis, indo nas casas noturnas, consultando deuses por causa do processo da graça. O processo não é fácil. Porém, o tema de hoje é: Jesus não está morto, Jesus está vivo. Jesus está vivo. A Bíblia vai nos dizer em Marcos 16 que depois de terem colocado Jesus no sepulcro, porque Jesus poderia ter ressuscitado na semana da Páscoa, então Maria Madalena e Salomé, mãe de Tiago, saíram com as folhas, os ramos, né? A Igreja Católica usa muito isso.
e foram ao sepulcro para irem preparar Cristo. Só que estas mulheres esqueceram que Jesus não poderia ser preparado por mãos humanas. Essas mulheres esqueceram que Jesus havia dito que ele poderia ressuscitar. Que ele não morreria para sempre, ele poderia ressuscitar. Mas como muitas das vezes o que é nos dito até por profecia, por causa do tempo que é levado até que se cumpra aquilo que o profeta diz, nós nos esquecemos por causa de muitas das coisas que acontecem ao redor, ao movimento, ou seja, ao longo do percurso de vida. Estas mulheres esqueceram-se que Jesus poderia ressuscitar ao terceiro dia. Chegando elas, a Bíblia vai dizer que elas encontraram a porta, ou seja, a pedra estava removida, tipo, a pedra estava separada do sepulcro de Jesus Cristo. E elas começaram a se perguntar, quando elas chegam ao caminho, a Bíblia vai dizer que elas começaram a conversar: quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai tirar a pedra daí? Quem é que vai nos ajudar? Não estamos a levar nenhum homem. Não tem aqui Tiago, não tem aqui Pedro, não tem ninguém. Quem é que vai nos ajudar? Só somos mulheres. A Bíblia vai nos dizer que quando elas chegam, encontram a pedra já removida do sepulcro. Elas entram para procurar saber o que está acontecendo. E vejam que o corpo de Jesus não estava no lugar aonde elas haviam deixado. E elas começaram a se questionar: onde estava o Messias? Aonde estava Jesus? Quem foi que tirou Jesus daqui a esta hora tão cedo? Aonde está? Se calhar foram ter com guarda. Quem foi que tirou Jesus daqui? Aonde está o nosso mestre? Aonde colocaram o nosso mestre? E elas ficaram apavoradas. Aonde colocaram o nosso mestre? Elas não queriam um Jesus vivo, elas queriam um Jesus morto. Mas hoje estamos aqui para dizer: Jesus não está morto, Jesus está vivo. Não procura por um Jesus morto, procura por um Jesus vivo. Estas mulheres procuravam por um Jesus morto, enquanto Jesus já havia ressuscitado. E muitas das vezes na nossa vida acontece isso. Deus está nos dizendo: por este caminho você vai conseguir. Se você obedecer isso e aquilo, se você permanecer na minha palavra, as coisas vão mudar. Mas nós queremos optar por coisas que nos matam. Por isso, essas mulheres estavam à procura de um Jesus morto. Jesus não está morto. Fala no seu irmão: Jesus está vivo. E a Bíblia vai nos dizer que estas mulheres, ao se perguntar, apareceu um homem de barbas compridas e brancas, e olhou para elas e disse: Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E elas ficaram atemorizadas com a palavra Jesus ressuscitou. Por que elas ficaram atemorizadas? Porque elas esqueceram da promessa que Jesus havia falado a elas. É que muitas das vezes nós estamos a andar recebendo instrução de pessoas que têm certeza naquilo que estão a instruir, mas nós não cremos.
mulheres poderiam ter imaginado tanto tempo que andaram com Jesus, cozinharam até para Jesus, derramaram azeite na perna de Jesus. Poderiam ter se lembrado que havia uma promessa. E é o que acontece nos dias de hoje. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos daquilo que Deus prometeu. Nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós nos esquecemos daquilo que deve ser instruído. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. E estas mulheres saíram e foram diretamente, como a Bíblia vai nos dizer, porque o anjo disse: vai anunciar aos discípulos, anunciai a Pedro que Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. As mulheres ficaram com temor e saíram daí, se calhar aos gritos, e chegaram aonde os discípulos estavam e disseram: aconteceu isso hoje pela manhã, nos encontramos com um homem assim, 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 e este homem disse que Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E prova que Jesus ressuscitou, Jesus não está no túmulo, o seu túmulo está vazio. Não tem cadáver, só tem os panos, só tem as ligas e a pedra. O corpo do Messias já não está. O corpo do Messias já não está. E os discípulos, principalmente Pedro, que acompanhou o processo, até foi comparado com o próprio Jesus, não acreditou que Jesus ressuscitou. Até Pedro. Olha que Deus é tão bom, até cita os nomes, né? Deus nos conhece de tal maneira. Aquele homem era um anjo que disse aos discípulos e a Pedro. Dizei aos discípulos e a Pedro. Ó Pedro, homem de Deus, Jesus ressuscitou. Jesus não está morto. E ainda assim eles não acreditaram. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou no que Jesus havia ressuscitado, mesmo estando presente, porque antes de Jesus morrer, Jesus fez uma reunião com os 12, lavando os seus pés e limpando os seus pés. Lhes deu santa ceia. Lhes explicou. Andaram com Cristo, caminharam com Cristo, viram os sinais a se cumprir, mas não creram quando disseram que Jesus ressuscitou. Eu não sei se nós estamos a perceber. Caminharam com Cristo, andaram com Cristo, viram Cristo assim, como é que pode, eu tenho que usar aqui, a se transfigurar. Viram Moisés e Elias, né? Mas ainda assim não creram que Jesus ressuscitou.
João que colocava a sua cabeça no colo do Abba quando ele não percebia, já que Pedro não percebia, Marcos não percebia, Tiago não percebia, mas João percebia. João não se lembrou que Cristo ressuscitaria. Ninguém se lembrou que Cristo ressuscitaria. Ninguém se lembrou que o Messias ressuscitaria. E Deus é tão bom que Ele não fala uma única vez. Deus falou mais a umas mulheres ao caminho do campo, apareceu a eles, Jesus apareceu a eles e mandou anunciar e dizer aos discípulos que eu não estou morto, eu estou vivo, igreja. Ainda assim não creram que Jesus ressuscitou. Ele disse: não, eu sou Deus que confirmo. Não estou a acreditar se não são os meus filhos. Eu não sei se Deus hoje está a falar aqui para alguém. Jesus está a dizer: esses não são os meus filhos. Eu vou fazer até enquanto vou tentar de novo a terceira vez. Jesus, a Bíblia diz que Jesus apareceu a uns homens e falou e se apresentou e lhes disse: anuncia esses homens pela terceira vez. Levantaram, chegaram aos discípulos e disseram: Jesus não está morto, Cristo ressuscitou. Ainda assim, a Bíblia diz que eles não creram. Aleluia. Jesus Ele vive. Ninguém acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele gritou por 3 vezes. Os discípulos não perceberam o sinal dele. Eu não sei se nós estamos a perceber. Nós precisamos perceber os sinais de Deus na nossa vida. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Mas não tem como você dizer que Jesus está vivo se você não vive, se você não crê, se você não acredita que Ele está vivo. Páscoa é ressurreição, é mudança de vida, mudança de crença, mudança de valores, mudança de fé. É um outro nível. Eu vou deixar de ser o que eu era, eu vou nascer de novo. Não é qualquer coisa que vai me abalar, não é qualquer coisa que vai me entristecer, porque Jesus não está morto, Jesus está vivo. E como Jesus havia falado, e Ele cumpre com aquilo que faz. A Bíblia diz que Jesus aparece com as portas fechadas, assim como estamos aqui, sem nenhuma porta abrir, porque a Bíblia não fala assim, a porta abriu, se ele entrou pela janela. A Bíblia só está a dizer que Jesus apareceu à frente deles, à frente de mentes incrédulas, à frente de mentes mortas, à frente de pessoas que não acreditam, mesmo vendo, não acreditam. À frente de pessoas que comem e no dia seguinte se esquecem daquilo que comem. À frente de pessoas que viram Cristo ressuscitar os mortos. Lázaro estando morto 4 dias, reviveu. Mesmo assim não creram que ele era Deus, que ele poderia ressuscitar. Não era um homem comum, ele não tinha o nosso sangue, ele era Deus. Mesmo assim não acreditaram que Jesus aparece à frente deste povo. Que tipo de pessoa nós somos? Jesus não está morto, Jesus está vivo. Qual é a tua posição de você dizer isso? O que é que te faz dizer que Jesus está vivo? Como
vivo. Para ti, o que? Por que Jesus está vivo? Jesus só está vivo quando você tem um mundo de caixa cheio de dinheiro. Jesus só está vivo na tua vida quando você tem comida na geladeira. Jesus só está vivo na tua vida quando não há doença, não há prova do processo do cristianismo. Jesus está vivo. Ou sei, Cristo está vivo. Tendo ou não tendo, Cristo está vivo. Cristo está vivo. As nossas dificuldades não podem dizer que Jesus está vivo ou parar de fazer com que eu deixe de crer que o meu Cristo está vivo. Eu posso passar por problemas, eu posso chorar, eu posso me rastejar, eu posso me quebrantar, posso até andar a pé, posso passar fome. Eu sei que o meu Redentor está vivo, ele se levantará, porque Cristo está vivo. O meu Redentor vive, Cristo está vivo. Que sejamos povo que acreditam que Cristo está vivo, não por ele aparecer pessoalmente, mas porque você crê, porque você sabe que sem ele eu não sou nada, porque você sabe. Jesus disse: bem-aventurado sois aqueles que não me viram, mas creram. Qual é a tua posição? O que vai te fazer você dizer que Cristo está vivo? Cristo não vive pela nossa experiência de vida, de cristianismo. Não! Não é por ser um posto. Não! É por prevalecermos diante do processo da promessa. Se tem promessa, se o meu Cristo disse que Ele está vivo, Ele está vivo. Eu posso não ver agora, eu posso não viver agora, mas eu sei que Ele está vivo, porque Ele está vivo. Aqueles que creem em mim, de maneira alguma os lançarei fora. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo ressuscitou. Qual é a parte da tua vida que está morta? Aonde é que... Por que está morto? Deus é tão bom que Ele teve que aparecer nos discípulos para lhes mostrar que eu cumpro com a minha palavra. Deus é tão bom que Ele teve que aparecer para mostrar a eles que Ele cumpre com aquilo que faz. Deus é tão bom que Ele teve que aparecer e mostrar que eu ressuscitei. Eu um dia vos disse que eu ressuscitaria. Eu estou aqui, olhem na minha mão, olhem nos meus pés, olhem as marcas daquilo
Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque estes sinais seguirão em meu nome aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes. Escuta, você vai pegar nas serpentes, você vai pegar nos teus problemas, você vai pegar naquilo que te impossibilita de você progredir, você vai pegar e dominar aquilo que te impede de você não avançar. Cristo aparece e diz: eu estou a vos dar o poder a partir de hoje, de vocês começarem a pegar. Você vai pegar naquilo que você não consegue gerir. Você não é a mesma pessoa, não. Se você pensava que você é a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa. Você já não é mais a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. Cristo já morreu ao terceiro dia, ressuscitou. Você não é a mesma pessoa. Qual é o teu problema? Não, é aquela cadeira. Chama só o dono da ciência. Eu nunca consegui esse professor. Quando ele é o professor, vai em diabo. Vai em diabo, sim. Essa sabedoria. Você estressa com ele. Não é meu marido, teu marido é quem? É qual? É da onde, irmã? Deus nos deu autoridade, nos foi dado. Você crê? Você tem certeza do que você é? Você conhece aquele que está dentro de ti? Nós não estamos a perceber, precisamos perceber. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Desde o momento em que Jesus Cristo ressuscitou, nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós não vivemos mais as nossas vontades. Por isso as pessoas olham para nós, irmão Jairo, e dizem assim: são loucos. Não estão andando nos nossos próprios pensamentos e não andamos conforme o mundo anda. Há um tempo na igreja, há um tempo dizendo que Cristo é Cristo. Acho que o discípulo estava a dizer isso. Mas ele mesmo que ressuscitou os mortos, ele mesmo que fez aquilo. Talvez é isso que anda a falar do nosso pai. Mas nosso pai mesmo, todos os dias aqui mesmo, aqui sexta-feira, entre as 7 e sai às 21, às vezes às 20 até passa do tempo que ele deu na igreja. Mas ainda assim o problema não está se resolver. Espera. Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa. Eu não conheço ninguém na terra semelhante a Deus. Não conheço. Que pode fazer como Deus faz. Eu não conheço. Que pode agir como Deus age. Eu não conheço. Não se entristeça, isso vai passar. Jesus Cristo ressuscitou. A tua fase de vida vai passar. Você um dia será chamado homem grande, mulher grande. Deus não te tirou de tão longe que você era para você continuar conforme você é. Deus não chamou Pedro de pescador e chegou a ele e disse: és Pedro, deixa de pescar peixe, porque eu tenho um compromisso contigo. Você vai ser pescador de almas, não de peixe. Para Pedro continuar a ser mesquinha, foge, porque Deus nos perseguir, porque fez, porque a lei. Cristo apareceu e diz: levanta-te, Pedro, levanta-te, Pedro, levanta-te, Pedro, levanta-te, Pedro. Deus não nos tirou de tão longe para nós permanecermos conforme nós estamos. Se coloca de pé. Deus não nos tirou de tão longe para nós permanecermos conforme nós estamos. Fecha os teus olhos. Deus não te tirou de tão longe para você continuar a ser a pessoa que és, o homem que és, o jovem que és, adolescente que és, a mulher que és. Não! Há uma promessa na tua vida. Deus sabe por que Ele te tirou de lá. Agora você vai começar a dizer: o meu Cristo está vivo, o meu Cristo não está morto. Senhor, começa a ressuscitar tudo
ressuscita os meus sonhos.